da Alumni Económicas. Aproveito para vos dar as boas-vindas a mais este evento organizado pela Alumni Económicas. Como sabem, é a Associação dos Antigos Alunos do ISEG. A Alumni tem prevista a realização de vários eventos em 2021, até porque este é o ano em que vamos comemorar os 30 anos desde a sua fundação pelo professor Eduardo Catroga, e apesar das restrições ditadas pelo confinamento. Aliás, já tivemos aqui a falar sobre isso. Quero aproveitar esta oportunidade para reforçar a solicitação para que se inscrevam na Alumni Económicas. Temos muita gente a participar, temos muita gente a comunicar connosco, mas precisamos de mais sócios, especialmente mais sócios mais jovens do que nós, porque a minha geração está a chegar aqui ao limite, não é? E, portanto, divulgámos recentemente um generoso pacote de benefícios para os sócios membros da associação, inclusive a Clara ajudou-nos nisso. Temos 15% de desconto para quem quiser fazer pós-graduações, mestrados, etc., do IDEF, e 15% de desconto é muito dinheiro. Dá para pagar para aí 20 anos ou 30 anos de cotas. Ficaste sem som. Horácio, não tens som. Foi agora? Não, agora já tenho. Agora sim. Isso é alguém que anda aí para... É a mãozinha da reação que anda aí a tentar boicotar isto. É o costume. Estava a dizer que divulgámos recentemente um generoso pacote de benefícios para os sócios membros da associação, pois necessitamos de muito mais sócios para manter a dinâmica de atividades que estão no nosso plano para os próximos 2 anos. São os próximos 2 anos desta direção. Como se sabem, a cota anual é de 29,93 €, uma quantia exorbitante, mas para qualquer esclarecimento, por favor, dirijam-se à Alumni ou consultem o nosso site, temos lá muita informação. Entre as coisas todas que vamos fazer este ano, quero ver, ainda não falei com a Clara, mas eu gosto de dizer estas coisas assim, de surpresa. Estou a pensar fazer uma prova de vinhos, eu vou trazer cá alguns dos produtores do Douro, na sala Ribeiro dos Santos, se me permitirem, e trazer uma banda de jazz para tocar umas coisas de jazz em simultâneo enquanto vamos provando uns vinhos, possivelmente o do Dirk Niport ou da Quinta do Crasto. Vamos ver. Depois anunciaremos isso com a devida antecedência. Bom, estão previstos mais webinars, um para cada mês até o final deste ano. Os próximos webinars vão tratar de temas de interesse específico para a comunidade económica e empresarial de Portugal. A título de exemplo, algumas das ideias que temos aqui para os próximos webinars. O estado da economia em Portugal, se é que alguém consegue descrever, não é? As questões da saúde, as suas implicações na economia, foi um pedido recente. A economia e a visão dos empresários portugueses. O papel dos alunos do ISEG na economia em Portugal. E esta eu gosto bastante. O papel das mulheres do ISEG nas empresas portuguesas. São temas que vamos lançar nos próximos webinars e muitos outros temas que nos estão sempre a pedir. Estes temas serão divulgados mensalmente à medida que os webinars forem sendo marcados. Sempre possível, na última quinta-feira de cada mês, das 5 às 6 da tarde, que é o caso deste, certo? Muito bem. Para o webinar de hoje, escolhemos um tema que é sempre atual e sobre o qual existem, felizmente, múltiplas opiniões. Geopolítica global, devia ser geoestratégia global. Para nos falar sobre este tema, convidámos o professor Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-aluno do ISEG, já agora convém também acrescentar isso, e contamos também com o nosso moderador, Dr. Henrique Monteiro, do Jornal Expresso. No final, teremos a presença da professora Clara Raposo, presidente do Conselho Diretivo do ISEG, que procederá ao encerramento deste webinar. O webinar irá decorrer em 2 partes, uma primeira apresentação breve sobre o tema e algumas questões a levantar pelo nosso moderador, Henrique Monteiro. Segue-se depois um período de perguntas e respostas. As perguntas deverão ser enviadas por escrito aqui para o próprio computador, certo?
durante a apresentação inicial e são posteriormente endereçadas ao nosso convidado, o professor Luís Jamal, amado pelo nosso moderador Henrique Monteiro. O evento terminará preferivelmente às 18 horas, porque algumas pessoas têm outras marcações para outros Zooms logo a seguir. Isto agora tornou-se, de certa forma, um vício e estamos todos a sofrer do mesmo. Este webinar vai ser gravado e a seguir será disponibilizado no nosso site e nas redes sociais, exemplo do que aconteceu com o webinar anterior que está gravado e está disponibilizado, que foi o papel do Fundo Europeu de Recuperação e Resiliência e o Futuro de Portugal, e que já está disponível no YouTube e no Facebook da Alumni Económicas. Portanto, se alguém depois quiser endereçar o assunto para algum amigo que não tenha tido possibilidades de vir aqui vê-lo, portanto, poderão aceder à gravação deste webinar. Pronto, e postas estas primeiras observações, vamos então dar início ao webinar de hoje sobre geopolítica global e eu passo a palavra ali ao meu grande amigo Henrique Monteiro, que vai iniciar esta sessão. Muito obrigado a todos por terem vindo hoje. Muito obrigado, Horácio. Boa tarde a todos. Eu cabe-me só apresentar em duas palavras o Dr. Luís Amado, que toda a gente conhece, penso eu. É licenciado no ISEG, aqui, podemos dizer, aqui no ISEG, fez uma carreira que passou por várias etapas, foi professor, depois foi do Tribunal de Contas na Madeira, curiosamente, onde foi também deputado regional, foi deputado nacional do Partido Socialista, foi secretário de Estado da Administração Interna, foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, foi ministro dos Negócios Estrangeiros e foi ainda ministro da Defesa Nacional. Presentemente é o presidente do Conselho Geral de Supervisão da EDP, que é uma empresa da qual pouco se tem falado. De qualquer modo, o que nos traz aqui é a geopolítica e penso que é sobre isso que o Luís Amado vai centrar a sua intervenção e eu até para benefício do tempo que temos passo-lhe já a palavra. Obrigado também, Horácio, pelo convite, ao Carlos B. Ferreira também que me solicitou esta boa da associação, terei que reparar essa falta. Eu nunca levei muito a sério o meu curso de Economia, porque apanhei uma perturbação do Calhas, eu fui aluno de 69, creio eu, a 74. E, portanto, nunca levei muito a sério a minha preparação académica na área da economia. Nunca me considerei um economista, mas, de facto, sou licenciado em economia pelo Calhas. E fiz uma carreira, sobretudo, política, como foi sublinhado pelo Henrique, e é nessa qualidade que eu aceitei o convite também para vos falar um pouco da minha visão da situação internacional. É uma situação muito preocupante para todos, individualmente, mas, sobretudo, para quem tem responsabilidades, sejam empresariais, sejam institucionais ou políticas. Nós estamos a assistir a uma degradação muito rápida das relações internacionais no contexto de uma pandemia global e no contexto também de uma rivalidade agressiva entre as grandes potências. E, por isso mesmo, a degradação das condições da vida mundial estão num processo de extrema complexificação, com muitíssimas variáveis que é preciso ter em conta, e eu diria que nesse contexto há pelo menos três condições de partida que eu gostaria de sublinhar. Primeiro, a falta do poder hegemónico americano, a estabilidade e a Estamos aqui com os problemas de ligação. E que se assumia como ator no exercício dessa função hegemónica. O que é um facto é que o fracasso de algumas opções estratégicas, sobretudo na última década, por parte das diferentes administrações americanas, associado a uma grande falta de consenso interno na sociedade americana sobre o papel dos Estados Unidos no mundo e a progressiva falta de legitimação da parte dos atores internacionais mais relevantes do papel hegemónico que os Estados Unidos têm ou tinham no sistema internacional
fez com que essa função hegemónica desaparecesse. E por isso há analistas que consideram que estamos a entrar num estado de pré-anarquia do sistema internacional. Digamos que a rivalidade agressiva entre as três principais potências revelada nos últimos episódios, mesmo já depois da administração Biden, não deixa de acentuar essa tendência mais caótica na relação entre as três principais potências, com as implicações que terá em todos os processos que exigem mais cooperação internacional e não confrontação entre as principais potências. O regresso da política das grandes potências foi acontecendo na última década, primeiro com Putin, que reviu o conceito estratégico da Rússia, sem que se desse muito por isso, mas de facto só quando invadiu a Geórgia e depois mais tarde a Crimeia é que se percebeu no Ocidente, em particular também nos Estados Unidos e na Europa, que a mutação do conceito estratégico da Rússia ia ter necessariamente implicações no sistema internacional. O revisionismo da Rússia foi precedente. A chegada de Xi Jinping ao poder na China foi acompanhada também da mudança do conceito estratégico da China na relação com o mundo. O Peaceful Rising, lançado como conceito estruturador das relações da China com o mundo por Deng Xiaoping, foi substituído por um conceito muito mais afirmativo, muito mais assertivo da China, muito mais segura de si e os seus interesses na relação com o mundo e com projetos absolutamente excepcionais de afirmação nessa relação. E os Estados Unidos deram esse espaço, porque com Obama, depois do fracasso das aventuras no Iraque e no Afeganistão, entrou numa via de retração estratégica que, no fundo, deveria de levar a essa capitulação enquanto ator hegemónico garante da estabilidade, das regras e dos princípios em que a ordem internacional se fundava. E é óbvio que, nesse contexto, a Europa fica numa situação de extrema vulnerabilidade do ponto de vista estratégico. A sua irrelevância neste contexto em que o poder soberano das grandes potências se afirma com a brutalidade e a agressividade que temos visto, a União Europeia, por isso, simplesmente não existe enquanto ator capaz de modelar, influenciar até a agenda internacional. E, acentuadamente, com a saída do Reino Unido, a sua principal potência do ponto de vista militar, com mais profundidade do ponto de vista geoestratégico, de intervenção e de ação, é óbvio que a União Europeia está, e estamos todos na Europa, e veremos um pouco no fim da minha intervenção, farei alguns comentários sobre isso, numa situação extremamente delicada enquanto parte do sistema internacional. De facto, estamos, do meu ponto de vista, só para encerrar esta introdução, numa crise da ordem liberal, tal como ela existiu nos últimos 50, 60, 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, muito determinada não só pela crise americana, que é muitíssimo preocupante, e veremos durante os próximos anos o que vai acontecer nos Estados Unidos, mas também pela própria crise do Ocidente e pela crise dos seus principais pilares, o capitalismo, o modo de produção, a capacidade do capitalismo dar resposta aos problemas que se colocam hoje às sociedades, designadamente às sociedades desenvolvidas, está a ser questionado cotidianamente e, simultaneamente, associado a essa crise do próprio modo de produção, da organização da atividade económica, tendo por referência a economia liberal de mercado, a própria democracia representativa enquanto principal vetor de estabilidade das nossas sociedades políticas. Digamos que a crise da ordem liberal, associada a uma viva revisitação da política das grandes potências e a retração estratégica do poder hegemónico, trouxeram-nos até aqui a uma situação de
relativa degradação do cenário internacional, que nos deve naturalmente preocupar a todos. A pandemia acentua essa situação e agrava, no fundo, um conjunto de tendências que se vinham desenhando, sobretudo depois da crise financeira de 2008 e 2009, e que vinham acentuando as incertezas e a instabilidade e a insegurança do sistema internacional. A pandemia deve ser percebida como uma crise de segurança, e nem sempre assim tem sido entendida. É uma crise de saúde, de segurança sanitária, sem dúvida, mas é mais do que isso. É uma crise, pela sua natureza, justamente, convoca os sistemas de segurança do seu conjunto, os sistemas policiais, mas também os sistemas militares. E cada vez mais, se as tendências, algumas das tendências mais críticas se manifestarem, vamos assistir a essa situação. É um tema da segurança física das pessoas, mas é também um tema da segurança física percebido pelas nações como tal. É muito importante não descurarmos esta dimensão securitária na resposta que vamos encontrar pela frente durante os próximos anos às situações decorrentes dos impactos que esta crise vai provocar e que ainda não os podemos avaliar em toda a sua dimensão. Não podemos ainda perceber quais são, de facto, em termos de saúde pública, as dinâmicas decorrentes, quer das variantes, quer dos efeitos colaterais, quer das vacinas. Tudo isso ainda está muito à prova de mais investigação e de mais experimentação científica. Não conseguimos ainda avaliar bem os impactos no tecido económico e empresarial nas nossas economias. Não conseguimos ainda avaliar bem o grau de disrupção social que quer as desigualdades, quer o desemprego vão provocar nas nossas comunidades e, naturalmente, por força de tudo isso, muito difícil ainda avaliar o impacto do ponto de vista da governabilidade dos nossos sistemas democráticos e da crise de representação que se acentua sob o efeito desta crise. Uma certeza temos, estamos a assistir e vamos continuar a assistir neste contexto ao reforço do papel do Estado e das suas funções, não apenas das funções regulatórias e securitárias, mas também das suas funções no domínio da própria ação económica, se alguns cenários mais catastróficos, digamos, decorrentes desta crise, se vierem a revelar como se tem vindo a manifestar. A relação do Estado com a economia vai, seguramente, em cenários mais extremos, acentuar-se. E por isso nós já entramos num domínio de incerteza e de instabilidade que é muito difícil de avaliar. Haverá seguramente, decorrente desta crise pandémica, mudança nas relações sociais e nas relações humanas, na economia, nos sistemas políticos, provocadas diretamente por esta crise, mas haverá seguramente um papel de aceleração da crise num conjunto de tendências que já se vinham manifestando e que estavam identificadas na última década como estando a transformar a realidade económica, a realidade social e política à escala global. Essas tendências de transformação da economia global aceleram com a pandemia, quer a desglobalização, a digitalização, a descarbonização, são tendências que estão em curso, claramente atuando sobre os diferentes sistemas e subsistemas das nossas economias e das nossas sociedades. É óbvio que o efeito da crise acentuará estas tendências. A desglobalização é marcada claramente hoje pela disrupção das cadeias de produção de uma forma muito mais evidente do que era há meia dúzia de anos atrás. Acelera claramente a perspectiva de uma renegociação das condições de troca no comércio internacional e, eventualmente, de uma relocalização da produção e, seguramente, de uma regionalização das áreas económicas da economia globalizada. Não é
não é viável pensar a desglobalização no sentido de uma interrupção das cadeias à escala global, até porque a dinâmica tecnológica não o permitirá, mas é óbvio que a reorganização da economia global numa base regional está já em curso, e isso é evidente, em particular, por exemplo, na União Europeia, onde muito apelo que tem sido feito a uma certa autonomia na gestão de alguns elementos críticos da cadeia de produção tem sido recorrente nos últimos meses. A tendência da descarbonização com as três principais economias do mundo, a economia chinesa, a economia europeia e a economia americana, com a administração Biden empenhadas na transição energética e numa mudança de política muito agressiva, tendo em vista a reestruturação de todo o setor nestas regiões económicas, é óbvio que vai, só por si, provocar uma transformação à escala global do modo de produzir e de consumir nas nossas sociedades. E esse efeito é claramente acelerado, também acentuadamente com o impulso à digitalização, ao uso da internet, ao uso das redes sociais, que está em curso por força justamente da adaptação que tivemos que fazer às condições da pandemia. Uma outra tendência que se manifesta claramente é o de uma acentuada... O problema da dívida e da dívida soberana é um problema com que vamos ter que lidar. Nós já o pressentíamos desde que, para responder à crise financeira, que era na última década, os bancos centrais adotaram a política monetária mais extravagante, quer em relação às taxas de juros, quer em relação aos programas de aquisição de ativos diretamente pelos bancos centrais. A pandemia veio acentuar isso extraordinariamente e, portanto, nós vamos ter que perceber mais à frente como é que a evolução desta tendência de uma política monetária acomodatícia prolongada, de taxas de juros negativas mesmo, e de criação monetária, que impactos terá nas nossas economias. É provável que na zona euro nós tenhamos um impacto mais à frente, eu diria 24, 25. Não afasto o cenário de uma crise de dívida soberana de novo na zona euro, basta olhar para as tendências de divergência dos montantes da dívida na Alemanha e na França, é aí sobretudo que está o busiris da questão. A dívida da Itália está onde está, a dívida da Espanha e da Grécia são acentuadas, a dívida portuguesa é bastante considerável, mas estaremos salvaguardados de uma crise de dívida soberana nos próximos 3 anos, 4 anos, mas duvido que as tensões nas sociedades dos países do Norte com menos dívida, os países nórdicos praticamente têm uma dívida irrelevante, a Alemanha tem uma dívida, apesar de tudo, contida numa limitação constitucional, que está neste momento em discussão interna na Alemanha, mas duvido que consigamos evitar uma querela à volta da dívida. A pressão sobre o dólar será seguramente inevitável e os fenómenos de demonetização, de digitalização da moeda, das criptomoedas, vai nos levar para um território desconhecido, está-nos a conduzir para um território desconhecido também do ponto de vista da política económica, e por isso os sistemas financeiros também acentuam nas suas dinâmicas próprias uma situação preocupante de mais incerteza e de mais instabilidade e de mais insegurança, e por isso acho que estes efeitos e estas tendências tenderão ainda a acentuar-se durante os próximos 2 ou 3 anos, para depois então se perceber qual é o sentido, qual é o rumo que a dinâmica de transformação provocada por estes efeitos
evidenciará nas nossas sociedades. Um problema ainda antes de concluir. O tema das desigualdades é um tema que estava na nossa agenda, na agenda internacional desde a última crise financeira. Correu toda a década passada, em particular nas economias, nas sociedades de economia mais desenvolvida, como um tema de referência no debate político interno. Teve um impacto muito significativo no aparecimento de forças populistas, nacionalistas, no contexto de uma fragmentação identitária que marcou toda a dinâmica de recomposição das democracias ocidentais, europeia e americana na última década, mas é óbvio que no fim desta crise, ou quando esta crise atingir plenamente os efeitos que nós antecipamos, é óbvio que o tema das desigualdades será, sem dúvida, o tema que dominará pela conflitualidade social que dele emerge e pela pressão sobre o sistema político, pela pressão sobre o próprio sistema económico do capitalismo, como temos visto, aliás, nos debates que estão em curso em todas as instituições de referência do sistema económico capitalista à escala global. Nesse contexto, eu não sei se me estão a ouvir. Eu estou a ouvir. Sim, estamos a ouvir bem. Então, Sim, está tudo a ouvir bem agora. Houve um corte no início. Completamente, sim. Eu, de repente, perdi o ecrã. Agora sim. O tema das desigualdades surge muito associado, na minha perspectiva, e surgirá cada vez mais ligado ao tema de uma relativa erosão dos sistemas democráticos. E é importante percebermos que esse processo vai acentuar-se, está a acentuar-se consideravelmente. O que se está a passar na democracia americana, os fenómenos que nós identificamos nas sociedades europeias, são fenómenos que seguramente vão marcar uma transformação do sistema democrático tal como o vivemos e como o conhecemos. Tenho a ideia de que a crise de representação política, tenho usado esta imagem, está como a máquina fotográfica esteve para a representação nas artes plásticas no final do século XIX, a internet e as redes sociais estão a ter o mesmo papel de erosão do sistema de representação política tradicional e, portanto, nós vamos ter que nos adaptar politicamente a essa significativa mudança nos sistemas de representação. Esta tendência vai, do meu ponto de vista, acentuar-se por força justamente desta dinâmica muito disruptiva do ponto de vista social que a pandemia e os seus efeitos não deixará de acentuar. Estamos, por isso, só para terminar, para termos algum tempo ainda para debate, no contexto de uma crise existencial que se manifestava ou que se vinha manifestando ao longo da última década. Eu estive, como sabem, mais de 10 anos na vida internacional e no meu tempo não havia, de facto, espaço para aquilo a que eu tenho chamado uma agenda existencial e que hoje faz parte das relações internacionais, está na agenda das relações internacionais. Ela começou, depois dos acontecimentos de 11 de setembro, a ganhar alguma visibilidade, sobretudo associada ao fenómeno do terrorismo messiânico e das armas de destruição maciça. A proliferação nuclear foi um tema ao qual, sobretudo, a administração Obama deu uma particular visibilidade, precisamente porque se empenhou muito no tema da desnuclearização e, pelo menos, do cumprimento do Tratado de Não Proliferação. As tecnologias de fronteira, digamos, biotecnologia, cibernética, computação quântica, a inteligência artificial têm levantado todo um conjunto de temas que são, de facto, desafiantes do ponto de vista da relação humana, das relações humanas e das relações com a própria natureza,
mas sobretudo nos últimos anos, por efeito da percepção mais generalizada da disrupção nos sistemas climáticos e meteorológicos provocada pelo aquecimento global e pela carbonização das economias, o tema de uma agenda existencial mobilizou significativamente a comunidade internacional e os principais atores institucionais e políticos à escala mundial. A Conferência de Paris foi, de facto, um feito extraordinário, porque conseguiu, apesar de tudo, não sendo vinculativa à sua agenda e o seu compromisso, conseguiu um esforço muito relevante da parte dos principais atores internacionais, mas nunca como com esta pandemia o tema existencial tinha tido um impacto direto na psicologia individual de cada um de nós. E, portanto, o tema da pandemia acentua a percepção de que há uma agenda existencial que desafia a estabilidade da paz no sistema internacional, mas também a sobrevivência da humanidade. Não era um tema que se levasse a sério nas relações internacionais há uma década ainda, e que hoje qualquer pessoa que no Fórum Internacional levante o tema das questões da humanidade e da sobrevivência da humanidade não é desconsiderado da mesma forma que o seria há uma década atrás, como, digamos, uma voz dissonante de idealismo ou de falta de percepção da realidade. Só para terminar, porque é importante a percepção desta agenda? Voltando ao início da minha exposição, é porque a degradação da vida internacional acontece num momento em que ela não devia acontecer. A confrontação e a agressiva radicalização de posições na competitiva conflitualidade entre as potências ocorre no momento em que mais cooperação é exigida no sistema internacional, precisamente porque esta agenda é uma agenda que exige uma cooperação efetiva entre os principais atores globais e, naturalmente, entre as principais potências. E não é isso que está a ocorrer. Quem verificou com alguma expectativa a mudança na administração americana de nos poder levar justamente para uma abordagem mais tranquila ou mais cooperativa das relações entre as grandes potências, não deixa de ficar surpreendido com a agressividade com que a administração Biden coloca o tema das relações de força entre as três principais potências nos primeiros encontros que faz, quer com a potência chinesa, quer com Putin. E isso é revelador da tensão de força e de poder soberano entre as três principais potências, que deve ser interpretado, do meu ponto de vista, de uma forma não linear. Eu creio que não vejo qualquer possibilidade de se entrar num processo de conflitualidade que leva a uma guerra que é impossível entre as três principais potências. As escaramuças em áreas de influência direta continuarão a acontecer. Provavelmente o tema mais delicado será um eventual confronto na relação com Taiwan e com o Mar do Sul da China. Aí sim poderá haver alguma, bastante mais à frente, alguma conflitualidade desse tipo, mas os Estados Unidos, a Rússia e a China terão que se entender, e terão que se entender sobre uma agenda existencial. A guerra entre si é impossível no atual contexto, a paz é improvável, mas terão que se entender sobre os principais temas da agenda internacional e, portanto, fora do ruído para as opiniões públicas respectivas, eu acredito que essa cooperação terá que existir, subordinada a uma forte linha de confronto ideológico. É essa a diferença em relação à administração Trump e à realidade da relação dos Estados Unidos com as duas principais potências sob a sua tutela, precisamente porque aí a concentração do conflito ou do atrito
estava mais nos interesses e menos nos princípios e nos valores, e Biden desloca claramente a área de confronto para a área ideológica, e é nesse território que a situação de confronto se vai evidenciar perante as respectivas opiniões públicas, embora o tema é o tema da economia e o tema dos interesses e o tema do poder de facto. Não é por acaso que no dia, ou poucos dias depois de Biden ter declarado Putin como um assassino, coisa nunca vista nas relações entre chefes de Estado do nosso tempo, Lavrov foi a Pequim, e foi a Pequim precisamente com uma agenda que tinha justamente como principal ponto como quebrar a força como moeda de reserva mundial. Não sei se me interrompi ou se me interromperam. Sim? Ninguém interrompeu, houve aqui um Não. barulho que não se percebeu de onde é que Só foi. para terminar, é neste contexto que nós temos que avaliar bem o posicionamento da União Europeia. A União Europeia, neste contexto, naturalmente, está numa situação de grande dificuldade, do meu ponto de vista. Vamos ver como é que sai desta situação em que a gestão da pandemia foi assumida com a bandeira europeia e começa a abrir algumas fraturas preocupantes nessa lógica de intervenção multilateral europeia. Mas neste contexto, a principal preocupação é justamente de nós, neste ambiente de crise, sermos atraídos para uma reconstituição de uma Europa westfaliana, em que o Estado-nação acaba por ter uma função considerada determinante para a segurança coletiva das populações europeias. Não estamos longe de um cenário desses, do meu ponto de vista. Isso não significa que o mercado interno, mesmo a moeda única, possam ser postas em causa, embora eu antecipe uma crise na zona euro mais à frente, mas acho que a tentação, sob o efeito do Reino Unido, da saída do Reino Unido e dos movimentos do Reino Unido, designadamente a publicação do relatório da semana passada, que define claramente o objetivo de reforço das capacidades nucleares britânicas, é um sinal poderosíssimo para a França e para a Alemanha, e para a Rússia e para os Estados Unidos. E não tenhamos dúvidas, a Alemanha já está claramente virada para o espaço asiático-continental. O acordo com a China foi impulsionado já pelo interesse estratégico da Alemanha, com o argumento forte de que os Estados Unidos lhe fecharam a porta, porque há uma década nós tínhamos na agenda a criação de um grande mercado transatlântico, e esse grande mercado transatlântico foi posto em causa porque a administração Trump pura e simplesmente rasgou todo o trabalho de uma década, lançado pela senhora Merkel durante a presidência alemã em 2007. Eu estava nessa altura no trio das presidências e companhias de processo. A última geração de atlantistas na liderança alemã foi posta em causa justamente porque a falta desse grande mercado transatlântico provavelmente condicionará a evolução geoestratégica da Alemanha durante a próxima década. E essa orientação para a relação com a Rússia e para a relação com a China, o gasoduto continua vivo, apesar de toda a pressão que liga diretamente o gás da Sibéria à Alemanha, e o acordo com a China foi determinado justamente pelos interesses da indústria alemã, e é nessa perspectiva que nós também deveremos equacionar a prazo a realidade da nossa inserção geopolítica no contexto europeu continental e atlântico. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Eu gostava acho que foi uma intervenção muito interessante e como este tipo de intervenções que aqui se fazem são mais alimento para o pensamento, como disse numa má tradução de uma expressão inglesa, do que propriamente programáticas. E, portanto, nós ficamos todos um pouco sempre a pensar. Não é? Eu gostava de lhe perguntar uma coisa que me pareceu agora no final ter abordado, embora não de uma forma que se possa dizer absolutamente demarcadora, e que é esta. Na Europa, como se sabe, aliás, até por causa do gasoduto da Alemanha, que contorna a Polónia e a Ucrânia, e, portanto, faz uma ligação, um shortcut com a Rússia, com as relações da China com a Alemanha e com tudo isso, há em Portugal basicamente dois tipos de pensamento. Há aqueles que acham que a Europa tem que ter uma autonomia estratégica e, portanto, deve ser um parceiro a mais dos outros três grandes, China, Rússia, Estados Unidos, não necessariamente por esta ordem, e há quem ache que a Europa deve privilegiar uma relação transatlântica e que não existe autonomamente sem estar coordenada em muitos aspectos, desde logo na defesa, com o Reino Unido por um lado e os Estados Unidos por outro. Isto posto assim de uma forma simples, porque isto é bastante mais complicado. O que eu lhe gostava de perguntar é se tende para alguma destas ideias, ou se não tende para nenhuma, ou se tem outra. Bom, vamos lá ver, nós temos que preservar o equilíbrio entre a nossa inserção no espaço atlântico e a nossa integração europeia, que foi, digamos, a aposta estratégica do Portugal democrático nos últimos 50 anos. Agora, para onde vai a Europa condicionará necessariamente a nossa opção. A questão que o Henrique me coloca obrigava-me a revisitar o conceito estratégico nacional e a revisitar os fundamentos da nossa soberania. Nós não temos um cenário de soberania europeia, nós temos um cenário de soberania partilhada no contexto da União Europeia. Esse é, aliás, o problema dos que defendem a autonomia estratégica da União Europeia, mas não têm soberania para a União Europeia. Apesar de todo o esforço que o Macron tem feito nesse domínio, é que ele não encontra resposta positiva, nem tão pouco da Alemanha, ainda liderada por quem tem uma visão da Europa muito mais integrada e até federal. A última geração, provavelmente, que aceitaria o federalismo europeu na Alemanha. Agora, qual é a posição de Portugal? Portugal está numa situação de enorme vulnerabilidade do ponto de vista das suas condições de autonomia no contexto das opções europeias. Portugal tem que seguir as opções europeias, necessariamente, mas tem que encontrar sempre os elementos diferenciadores que marcam a sua própria identidade política no contexto europeu, e essa identidade é necessariamente uma identidade atlântica na sua ligação com o espaço da lusofonia, mas também da sua ligação com a potência marítima. Como é que esse equilíbrio se faz? Terá que perguntar ao Ministro dos Negócios Estrangeiros de turno em cada governo de Portugal, porque é sempre um exercício difícil, sobretudo quando a nossa dependência e a nossa autonomia está claramente condicionada por alguns fatores estruturais, designadamente os que decorrem do equilíbrio da nossa economia e da nossa capacidade de produção de riqueza. Terminou? Deixei de ouvir. Deixei de ouvir. Não se ouviu? Não, eu estava-lhe a perguntar se terminou.
mas não sei se era o fim. Eu terminei, agora não sei se fui Não, interrompido. não, agora está a ouvir bem. Então se terminou, tinha mais uma pergunta que agora veio de uma pessoa que está aqui presente, Guilherme Ferreira, e que gostava que o Dr. Amado se pronunciasse também sobre a Aliança África-Europa para o Investimento e Empregos Sustentáveis, que foi ainda anunciada no tempo de Juncker, um pouco desenhada entre a União Europeia e a União Africana, e que em particular incidir sobre o papel de Portugal com a Angola, sabendo-se que também a Alemanha, com a Siemens, a Volkswagen e outras empresas, está a fazer esforços para investir em África. Portanto, como é que vê esta aliança Europa-África? Bom, a Europa tem, na defesa dos seus interesses estratégicos, que dar atenção aos problemas do desenvolvimento e da inserção da economia africana na economia mundial com muita urgência. Eu creio que a Alemanha percebeu isso depois da crise migratória, mas tem sido muito condicionada a relação entre a União Europeia e a União Africana, designadamente em termos de parceria, por uma agenda pouco construtiva do ponto de vista, sobretudo, dos objetivos de desenvolvimento que se impõem ao continente africano. Acho que eu tenho sido muito crítico da forma como nos relacionamos com o continente africano na última década. Acho que estivemos muito condicionados por um ativismo de princípios e de valores que, de alguma forma, agravou as condições dessa relação e que não teve em conta a necessidade de criar as bases para um desenvolvimento económico rápido das regiões com que temos uma relação mais direta. As potências europeias sentem diretamente o efeito dessa pressão sobre a realidade política europeia das migrações desordenadas para o continente europeu. Essa tendência vai acentuar-se. Eu creio que a percepção por parte dos países mais ricos do centro e do norte da Europa dessa ameaça para as condições de bem-estar e de estabilidade do projeto europeu, de uma imigração caótica, desordenada, por falta de condições de fixação das populações, que só é possível com programas arrojados de desenvolvimento económico dessas regiões em parceria com as instâncias económicas regionais da União Africana. É esse exemplo que, aliás, a Europa tem para dar ao continente africano. Sem isso, nós teremos muito mais dificuldade em fazer face aos problemas que nos vêm do continente africano e que acentuarão ainda mais os nossos próprios problemas internos. Durante a presidência portuguesa, em 2007, já lá vai muito tempo, na altura ainda com a presidência alemã, porque era o trio das presidências que se repete agora, nós propusemos a ideia de um plano Marshall para a África, começando pelo norte da África, por tentar criar uma bacia no Mediterrâneo de desenvolvimento económico com grandes estaleiros, grandes programas de desenvolvimento económico, na altura com recursos que eram mobilizáveis, quer do Golfo, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia. Era possível ter lançado nessa altura um grande programa, um ambicioso programa de criação das infraestruturas económicas que permitissem alavancar o processo de inserção da economia africana na economia global, e perdeu-se essa oportunidade precisamente porque houve alguma miopia na forma como se encarou o desafio que nos vem do outro lado do continente. É inevitável o reforço dessa relação, mas há muito mais atores no terreno hoje. A China, a Rússia, os países do Golfo, o Irão, a Turquia, estão muito ativos na promoção dos seus interesses, na criação de nichos de influência e de poder próprio em algumas das sub-regiões, e há uma degradação acelerada de algumas condições de estabilidade nessas regiões. O Corno da África é um exemplo, o centro, a África Central é outro problema, a África Ocidental, vamos ver como evolui a situação na Nigéria nos próximos anos, mas teremos daí
uma fonte de preocupações permanente à qual a Europa tem que dar muita atenção do ponto de vista estratégico. Portanto, tudo o que seja revisitar o tema da relação com a África é absolutamente crítico do ponto de vista dos interesses europeus a prazo. Já agora, uma vez que se fala da relação com a África, e uma vez que introduziu aqui um conceito que foi a agenda existencial, e depois relacionou também com a pandemia, mas primeiro ainda com os acontecimentos nunca consigo dizer isto em português, para lá, 11 de setembro, estou a dizer bem, 12 de setembro de 2001, que a gente diz sempre 9/11, portanto, vai por aí, e que tem a ver também, penso eu, com a agenda climática e com essas coisas todas que já são de um domínio quase transcendental, digamos, não são da clássica teoria das relações internacionais. O que eu lhe perguntava é se este tipo, e agora falemos da teoria crítica da raça ou do racismo, da teoria crítica, destas coisas todas que estão a acontecer nos Estados Unidos, quando diz o que se passa na democracia americana é preocupante, se isso também não é uma fonte de preocupação e de, como é que é dizer, de conflito entre a Europa e a própria África, uma vez que a Europa tem as potências colonizadoras por excelência e há uma consciência nova, independentemente de ser boa ou má, na África sobre esse aspecto. Nós vamos ter que conviver com esse fenómeno. Esse fenómeno é inelutável. A realidade identitária tornou-se, de facto, muito forte do ponto de vista político. E a internet, as redes sociais, o tribalismo, mesmo o tribalismo cosmopolita das grandes urbes ocidentais, não deixa de ter por referência justamente esse fenómeno da carga identitária, da partilha de valores e de uma comunidade de objetivos que essa realidade permite desenvolver do ponto de vista político com a internet, com o poder que a internet dá a cada indivíduo e com as redes sociais. A referência que fiz à crise de representação política associada justamente ao desgaste que o individualismo e o tribalismo fomentam pela via das redes sociais e do uso generalizado da internet, vem justamente nessa linha de preocupação. Isso vai estar na nossa realidade política durante esta década, não tenhamos ilusão sobre isso. Como é que se lida com isso politicamente? Essa é, digamos, a grande questão que se coloca hoje a todas as forças políticas que querem absorver a maior representatividade política dessas minorias. Nós temos visto, por exemplo, como o Partido Democrático está muito rapidamente a mudar nos Estados Unidos por força justamente da agregação dessas diferentes minorias na sua representação no Congresso. Na Europa, esse fenómeno vai acentuar-se, está a acentuar-se, e naturalmente em Portugal também já tivemos manifestações aqui e ali dessa violência com que o fenómeno se impõe por força justamente dessa carga da relação histórica. Mas não temos forma de fugir a esse problema. Esse problema vamos ter que viver com ele. É provável, como temos visto, que alimenta alguns fenómenos também alternativos, de populismo e de reação mais virulenta. Isso está a ocorrer em todas as sociedades europeias, de norte a sul, mesmo em sociedades que não foram potências coloniais, do norte da Europa, a Escandinávia, justamente pelas minorias de refugiados que acolheu nos últimos 30 anos, em nome de princípios e valores de abertura ao mundo, está a viver essa realidade no cotidiano das suas principais cidades. Portanto, temos que aprender a viver com essa instabilidade, com essa insegurança, e temos que
ganhar tempo para conseguir dominar esse fenómeno na nossa vivência democrática. Agora, não tenhamos dúvidas, nós vamos assistir a um permanente confronto, precisamente porque a crise é uma crise de segurança coletiva, vamos assistir a um permanente confronto entre uma visão mais liberal e uma visão mais internacionalista e mais cosmopolita, digamos, em confronto com uma visão mais autoritária e com uma visão mais centrada numa certa arrogância de valores e de princípios de base étnica ou tribal. O exemplo americano tem sido evidente, e eu acho que o vamos viver também na Europa, modelado pela especificidade cultural das nossas sociedades, como é óbvio. Muito obrigado, Dr. Luís Amado. Eu devo-lhe dizer que não tenho aqui mais perguntas, mas também estamos a chegar ao fim, ao tempo que tínhamos para isto. Aliás, o que eu tenho aqui é elogios que lhe são dirigidos. Dizer que foi um excelente orador, foi muito bem escolhido. Esses elogios são também para a direção dos antigos alunos, naturalmente. E eu penso que é a altura de dar a palavra à professora Clara Raposo, que não estou... estou a vê-la agora porque ela mexeu-se. E para encerrar os nossos trabalhos, não sei se o Horácio... Exato. Não, o Horácio está alto. Eu sou o último. Ainda dá um retoque no final. O Horácio tem sempre a última palavra, não há nada a fazer. É o que remata, está bem. Okay. Eu sou uma espécie de carvassoura. Assim, eu falo, depois o Horácio em remata, é já uma técnica que nós desenvolvemos e temos vindo a aperfeiçoar. Cada webinar aperfeiçoamos um bocadinho. Vai, claro, você tem idade para ser filha do Horácio, que eu sou da idade dele. Neta, aliás. Era bom que fosse, era muito bom. Infelizmente não é verdade, mas bem gostaria que fosse possível. Ora bem, então eu hoje, para a vossa sorte, tenho um compromisso agora às 18 horas, portanto não me vou alongar, ao contrário do que aconteceu no último webinar, em que ainda também fiz perguntas, intervim, etc. Vou apenas dizer o quanto apreciei esta sessão, acho que foi de facto uma intervenção e um debate interessante sobre temas que nos estão hoje em dia a preocupar, porque são essenciais a todos os níveis e houve aqui uma alteração significativa nas relações entre estas grandes potências e se calhar ainda temos de pensar melhor se Portugal em si mesmo ainda tem aqui algum papel significativo ou não a algum nível e alguma influência que possa vir a ser desenvolvida em alguma área. Fica para a próxima vez que o Luís Amado nos vier cá visitar. E aquilo que eu queria fazer essencialmente era agradecer a intervenção do Luís Amado, agradecer-lhe muito cá ter estado. Tem sido sempre um prazer, às vezes que nos temos cruzado assim em eventos de outra natureza também. É obviamente um antigo aluno ilustre desta escola e o facto de ter aqui estudado Economia de 69 a 74 não é cadastro, é currículo. E portanto, porque a vida... É verdade, a vida faz-se exatamente disto. E as escolas, sejam de Economia, de Gestão ou de outra área qualquer, têm de ser modernas no acompanhar dos tempos. E quando há grandes transformações, esse também é um sinal de modernidade, o acompanhar os tempos e saberem estabelecer prioridades nas alturas certas. Portanto, agora também estamos a atravessar aqui um período complicado em que temos as taxas de juros negativas, isto e aquilo, e eu como professora de finanças vejo-me bastante aflita às vezes a tentar justificar alguma da realidade que nós encontramos. E, portanto, a realidade também nos ajuda a evoluirmos no pensamento económico e na forma de gerirmos. Portanto... faz parte. Outro elemento que gostava de lhe dizer também, que também faz parte, é uma formação abrangente e pessoas com interesses variados, que é isso também que faz com que haja riqueza na formação de todos nós, não é? O Luís Amado também é um escultor nos tempos livres, que eu saiba, e aí está algo que faz parte do estilo de perfil de pessoas que nós vamos... Lá vai a reputação, definitivamente. É verdade, a reputação vai chegando. Portanto, tudo isso se enquadra muito no espírito daquilo que nós aqui fazemos, que no fundo é ir vendo ao longo dos tempos como é que as pessoas se desenvolvem e mantêm o seu lado A e o seu lado B a funcionarem os dois ao mesmo tempo e nos ajudam a pensar em como é que devemos progredir no futuro. Para além de agradecer a intervenção e a visita, que se há de repetir certamente,
Queria também, obviamente, agradecer ao Henrique Monteiro, que é o nosso antigo aluno honorário, como nós sabemos aqui da Alumni Económicas, o ISEC tem na lista, quer queira, quer não, já está assumido, é assim uma coisa, faz parte, não há evento de qualidade. Ele já assumiu, isso já assumiu, eu acho que já é assumido. Agradecer ao Horácio Negrão e à Alumni Económicas a organização destes eventos e de tudo aquilo que viermos a conseguir fazer também em conjunto, quando tivermos uma situação um pouco mais desconfinada do que a atual. E para além de agradecer a presença de todos, queria ainda dar aqui uma palavrinha especial de agradecimento ao professor António Vasconcelos Tavares, que é o presidente da Associação de Antigos Alunos da Universidade de Lisboa, que é também a nossa universidade, e também é bom saber que temos estas alumnis todas aqui em bom convívio, e tive a oportunidade de o ver e de o saudar aqui há bocadinho no chat privado. E agradecer a todos, e da minha parte não digo mais nada, porque sei que o Horácio Negrão deve ter alguma palavra final que quer dar, já se sabe. Muito obrigada. Eu sou um fundamentalista, como fui educado nos Estados Unidos, sou um fundamentalista do cumprimento dos horários. Se fosse nos Estados Unidos, eles tinham desligado o sistema há 3 minutos atrás, mas como estamos em Portugal, ainda temos aqui algum tempo. A única coisa que eu queria dizer era agradecer ao Luís Amado e ao Henrique, que fizeram um trabalho fantástico. Houve muitos temas que ficaram que eu esperava que ficaram, também o espaço é pequeno, o horário é pequeno, não se falou do México, nem da Coreia do Sul, nem da Índia, os potenciais futuros, digamos assim, mas quem sabe a gente voltar a repetir isto agora um dia destes. Só para dizer ao Luís também que eu não fico muito desgostoso com o curso dele, porque eu entrei em Económicas em 72 e saí em 77. Melhor do que este curso não há. Foi o antes, o durante e o depois. E eu não trocava por mais curso nenhum. Foi um curso fantástico. Muito bem, muito obrigado a todos. Damos por encerrado este webinar. Quem não viu todo, portanto, isto está gravado, vai estar no nosso Facebook e no YouTube, e portanto vai estar disponível dentro de muito pouco tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Clara, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Horácio, em particular, e até breve. Até breve. Adeus, Horácio. Muito obrigado a todos. E boa tarde a todos. Adeus, Carlos, adeus. Adeus, Luís Amado, adeus. Um abraço. O Carlos Baian é que fez a ligação, ele ainda está aqui. Está aqui, está ao teu lado, no meu ecrã está ao teu lado. Ele está a andar para a esquerda, não percebo porquê. Olha, agora está aqui, está mesmo ao teu lado agora. Eu agora vou andar para baixo porque eu tenho outro Zoom a seguir. Eu sei. Um abraço a todos, um abraço. Um abraço para todos também, muito obrigado, Deus. Yes. Tchau.